Governo do Estado e Prefeitura de São Paulo anunciam reforço na segurança pública. Ecoturismo em alta. Unidades de conservação federais recebem quase 17 milhões de visitantes. Começa amanhã o 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas na IPP. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem com você? Está começando o nosso Notícias do Bem. Então seja muito bem-vindo, você que está aqui na IPP TV, a sua TV missionária, você que está acompanhando a nossa programação desde as primeiras horas de hoje, você que está chegando agora na nossa live, seja muito bem-vindo. Você já percebeu que eu estou sozinho hoje, está tudo bem com a Tainá, não precisa se preocupar não, ela está tirando um dia de descanso aí. Amanhã a gente vai ter congresso de plantação e revitalização de igrejas, se Deus quiser ela vai estar com a gente, então boa recuperação para a Tainá. Amanhã ela está de volta aqui na programação da IPP TV, mas a gente está junto, a gente tem 1h30 de muita informação, além de todos os destaques que você acabou de conferir aí. A gente vai trazer, claro, muitas outras informações para você ficar muito bem informado. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 11 de maio e que bom que você está com a gente aqui. O chat está aberto, participe com a gente, fique à vontade, esse espaço é todo seu, nós contamos com a sua participação e nós contamos também com a sua participação para a gente alcançar a nossa meta. 1 milhão de inscritos aqui no YouTube, estamos chegando pertinho, deixa eu ver aqui, 963.197 nesse momento. Você que está acompanhando aqui a nossa programação ao vivo, estamos chegando aí em 964 mil, precisamos da sua colaboração. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição agora mesmo, aproveite, ative o sininho para receber todas as notificações e é muito importante que você compartilhe o nosso canal, tá certo? Compartilhe o link do nosso canal com os seus amigos, com a sua família, com os seus irmãos da igreja, com todos aqueles que você ama, com todos aqueles que você quer que receba conteúdo de qualidade, conteúdo cristão reformado 24 horas por dia. Compartilha o nosso canal e pede para que ele faça a sua inscrição também, tá certo? Então, a gente tem muita informação pela frente. Vamos começar com notícia. O governo do estado de São Paulo e a prefeitura anunciaram ações de reforço na segurança pública. Com isso, o efetivo deverá chegar a mais de 9 mil policiais. A iniciativa faz parte da Operação Sufoco, que já está sendo realizada em todo o estado. O objetivo é tornar os policiais mais visíveis, aumentando a sensação de segurança da população. Na cidade de São Paulo, estão previstas ações integradas das polícias militar e civil e da Guarda Civil Metropolitana, principalmente em pontos com maior número de ocorrências, como os grandes corredores de trânsito, entre eles as marginais Pinheiros e Tietê, Avenida Rebouças e Corredor Norte-Sul. Nós vamos tocar a operação até quando a gente sentir que estamos tendo efetividade. Eu espero que tenha a convicção que a operação ela será eficaz, porque ela trará resultado, ela será eficiente, porque é um sistema integrador, mas o que nós queremos é efetividade, que é isso. É o resultado que é a eficácia, a eficiência que é o sistema e a população reconhecendo que ela está sendo mais bem protegida. O contingente ampliado vai permitir a utilização de 1.500 viaturas a mais nas ruas. 500 serão para pronta resposta aos chamados da população. Haverá também o uso de 6 helicópteros, 5 da Polícia Militar e 1 da Polícia Civil. Para a fiscalização de motofretistas, foi firmado convênio entre o governo do estado e as empresas. A ideia é compartilhar os bancos de dados dos aplicativos com o Detecta, o sistema de monitoramento inteligente do governo do estado. A novidade vai facilitar a identificação de falsos entregadores de delivery que usam as mochilas dos aplicativos de entrega para não chamar a atenção e praticar crimes. O que é fundamental nesse trabalho é a integração da base de dados. E nós temos uma ferramenta aqui, os senhores estão no Copom. Um Copom desse tipo é o mais notável Copom da América Latina. Um Copom desse tipo se conhece outro que existe em Tóquio. Né? E nesse Copom há uma plataforma
que é dos paulistas, foi criada, que é o Detecta, e exatamente nós queremos aproveitar a plataforma do Detecta, que é uma plataforma que você integradora de boletim criminal, de boletim civil, do 190, para que a gente possa também fazer esse trabalho junto com os aplicativos. Foi feita aquela pergunta sobre o Uber. Nós estamos com... O nosso foco principal agora está em resolver o problema dos delivery, dos entregadores, dos falsos entregadores. Mas, logicamente, se é um problema, nós vamos focar nele também. Muito bom. Plantação e revitalização de igrejas. Muitas vezes nós somos tentados a focar mais nos nossos erros, fracassos e defeitos, inclusive quando estamos fazendo a obra de Deus, não é verdade? Somos críticos por natureza, mas nós precisamos ter outra postura. A Bíblia nos ensina a olhar para esse trabalho de maneira altruísta, otimista e realista. A seara de Deus é grande e próspera a cada dia. E a grande maioria dos homens e mulheres chamados, capacitados e enviados para servir, seguem anônimos e sem os aplausos do mundo, mas fiéis a quem os chamou. A ordem de Deus é para honrar a sua igreja, nós temos que honrar essas pessoas. E esse vai ser exatamente o ponto principal da programação do 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, que começa amanhã aqui na IPP e tem como tema honrando e encorajando os trabalhadores de Deus. Mas para falar sobre esse assunto, Notícias do Bem vai receber daqui a pouquinho um dos coordenadores do evento, o licenciado Samuel Lopes. Nós vamos conversar sobre esse evento, vamos conversar sobre a programação, sobre tudo que vai acontecer a partir de amanhã. E você pode interagir com a gente, deixe a sua pergunta ou faça a sua mensagem através do chat do nosso canal. Fique à vontade para participar, esse espaço é todo seu. E os preparativos para esse congresso estão na reta final, lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e é para lá que a gente vai agora, ao vivo com o repórter Matheus Santos, que vai trazer mais informações para a gente. Oi, Matheus, seja bem-vindo. Pois é, querido, muito boa tarde para você e também a todos que estão acompanhando Notícias do Bem. Expectativas grandes aqui na igreja, quase tudo pronto para receber aí os mais de 250 congressistas que já estão aí confirmados, já se inscreveram para participar no 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, que é um evento promovido aqui pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com a Junta Missionária de Pinheiros, órgão local aqui da nossa igreja que promove missões, organiza igrejas e planta igrejas em todo o Brasil. Bom, a primeira palestra começa então amanhã, né, do dia 12 de maio, às 9 horas, com o reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio, e mais palestras, os palestrantes todos estarão aí durante todo o dia, tem oficinas práticas à tarde e também à noite, encerrando então às 9 da noite. Então quase que o dia todo aqui na igreja de Pinheiros participando deste evento especial. Mas sobre isso eu vou conversar agora com o diretor executivo aqui da Junta Missionária de Pinheiros, que está ao vivo aqui com a gente, reverendo Mariano Alves Júnior. Pastor, boa tarde. Quais são as expectativas aqui da JMP? Bom, nós já estamos trabalhando para receber todo o congresso, né? Aqui quem hospeda, quem realiza, o trabalho começa bem antes. Mas toda a equipe está trabalhando, voluntários estão sendo levantados, teremos diretamente inscritos mais de 250 pessoas, mas a participação geral chega a 400, 500 pessoas, fora os milhares que vão acompanhar através da transmissão da IPP TV. Mas as expectativas são as melhores, gente do Brasil inteiro, focada no tema, encorajando os trabalhadores de Deus, então um tema bem focado para animar o povo de Deus, principalmente os pastores, missionários, evangelistas, líderes, né? Então esse é o nosso propósito, está tudo perfeitamente organizado, caravanas vindo, ônibus vindo de regiões do país, principalmente do Paraná, vamos ser talvez uma das maiores caravanas fora de São Paulo, vai vir lá do Paraná, coisa boa, do Ensino Meridional lá do Paraná. Agora, pastor, lembrando que este congresso ele é diferente, né? Tem um público-alvo diferente que vai participar e também a começar pelos palestrantes, né? Que são pessoas que estão focadas na plantação e na revitalização de igrejas. Né? Isso, os congressos realizados pela Junta Missionária de Pinheiros ao longo dos anos, ele é prático, os preletores, os convidados, os oficineiros, é gente que está fazendo, gente que está colaborando com quem faz ou investindo na obra missionária. Então, não é só teoria, é prática aqui. E os nomes, você já sabe aí, viu,
são pessoas e pastores que estão envolvidos e gente com a obra de plantação, revitalização e missões, tanto regionais, nacionais como transculturais. Lembrando também que teremos oficinas práticas, certo? Certo, teremos oficina de como o aconselhamento bíblico pode ajudar nesse ânimo, né, e também na plantação de igreja, a necessidade de parcerias e parceiros, vamos ter também cuidando de quem cuida, né, e também uma oficina de visitação pastoral, que é muito importante, é como se fosse reativando em muitos ministérios a visitação pastoral, e na área técnica, com o Cadu Aranha, vai estar falando sobre a importância das mídias sociais dentro do papel de evangelização e plantação de igrejas. Pastor, ressaltando então para quem está em casa, qual que é a importância de participar deste evento? Olha, você pastor que está aqui próximo, você obreiro, você presbítero, líder, que está aí talvez achando que a sua igreja poderia estar trabalhando um pouco mais nessa ou naquela área, ainda há tempo, entre no nosso site, faça sua inscrição e venha. Aqueles que estão acompanhando à distância, não tem como fazer a viagem, não esqueça, tudo transmitido pela IPP-TV, a sua TV missionária. É isso aí, pastor Mariano, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente, obrigado. Tchau, tchau. Então, ressaltando para você que ainda dá tempo de fazer a sua inscrição no site plantacaldeigrejas.com.br. Eu vou ressaltar para você quem vai estar aqui acompanhando, palestrando, ministrando neste 11º Congresso de Plantação de Igrejas. Ó, temos um time aqui montado pelo reverendo Arivaldo Dias Casimiro, reverendo Roberto Brasileiro, reverendo Jeremias Pereira, reverendo Hernandes Dias Lopes, reverendo Yonco, reverendo Samuel Vieira, a capelã Eleni Vação e também o pastor Carlito Paz. E nas oficinas práticas, como o pastor Mariano disse agora há pouco, ó, teremos então ele mesmo, né, o pastor Mariano, reverendo Mariano Alves Júnior, falando sobre a necessidade da parceria missionária. A Eleni Vação também estará em uma oficina, cuidando de quem cuida, esse é especial para mulheres. Teremos também o reverendo Tiago Henrique, que é pastor auxiliar aqui da igreja e diretor do Centro de Aconselhamento Bíblico aqui de Pinheiros, consolando através do aconselhamento bíblico, é o tema que ele vai comandar. O reverendo Adilson de Mendonça é o valor da visitação pastoral, e o Carlos Eduardo Aranha com operação de mídia e transmissão. E ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição para participar com a gente, lembrando que amanhã começa então às 9 horas da manhã, mas já vai ter transmissão pela IPP-TV, um time completo aí, composto por profissionais altamente qualificados, teremos equipe técnica também, a equipe de produção, a equipe de redes sociais, você vai poder acompanhar, e lembrando que você pode assistir tudo na IPP-TV e também compartilhar nas redes sociais, marcando a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tanto no Instagram quanto no Facebook. Lembrando então, o investimento é de R$120, você ainda pode fazer a sua inscrição, e o evento vai ser realizado dos dias 12, amanhã, sexta, e também no sábado, na parte da manhã, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Expectativas grandes, né, querido, para este 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, né? Com certeza, Mateus, com certeza. Estaremos juntos aí na cobertura amanhã, a partir das 8h50 da manhã. A gente abre a transmissão aí do Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas. Vamos estar juntos durante todo o dia, durante todo esse fim de semana, né? Quinta, sexta e sábado. Então, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Até amanhã no Congresso. A gente se vê no Congresso amanhã, Mateus. Exatamente, até amanhã no Congresso. Valeu, tá aí o Mateus participando com a gente aqui ao vivo no Notícias do Bem, trazendo todas as informações do 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, que começa amanhã, como ele disse, dá tempo de você participar. Caso você não consiga fazer sua inscrição, caso você não esteja em São Paulo, não esteja próximo, não tem problema, a IPP-TV vai transmitir tudo para você. Amanhã, então, a gente tem compromisso marcado a partir das 8h50 da manhã para a abertura desse congresso. Vamos mostrar todas as palestras ao longo do dia. Na sexta-feira, a mesma coisa, a gente vai ter um período de oficinas na tarde de sexta-feira. A gente não vai mostrar todas as oficinas, né? Não é possível, mas a gente vai mostrar a oficina que vai estar acontecendo no templo, e no sábado
Também de manhã até o horário do almoço nós mostraremos aí o último dia desse congresso. Então você é convidado especial para participar conosco presencialmente, para trocar experiências, para participar desse tempo de comunhão, mas é convidado também para acompanhar aqui pela nossa IPP-TV e para compartilhar o nosso link, para que você também compartilhe essa mensagem, compartilhe esse congresso com todos que você ama, tá certo? Vamos continuar de notícia aqui. O ecoturismo no país está em alta. As 145 unidades de conservação federais receberam quase 17 milhões de visitas no ano passado. Confira um trechinho da reportagem que o Notícias do Bem preparou para você na edição de hoje. O número é o maior registrado nos últimos 5 anos, superando inclusive o cenário pré-pandemia em 2017, quando aconteceram 10,7 milhões de visitas. A área de proteção ambiental da Baleia Franca, em Santa Catarina, liderou o ranking com mais de 7 milhões de visitas. Além das praias, o destino oferece uma experiência única de admirar, por terra, as baleias que passam pelo local. Em segundo lugar está o Parque Nacional da Tijuca, do Rio de Janeiro, com quase 2 milhões de visitas. Na terceira posição aparece o Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, com quase 1.700.000 visitas. A área contou com estudos financiados pelo governo para a realização de concessão à iniciativa privada, o que deve proporcionar mais investimentos. Antes da pandemia, o ecoturismo já vinha registrando um interesse cada vez maior por parte dos turistas. Em 2019, por exemplo, as unidades de conservação federais registraram 15 milhões de visitas, um aumento de 24% em relação ao ano anterior. Já em 2020, mesmo com o fechamento por 6 meses, as áreas receberam um número significativo de visitantes, mais de 9 milhões. Na prática, isso significa que 18% das viagens internacionais feitas ao Brasil tiveram o turismo de natureza como destino. Muito legal, né? Imagens belíssimas, aliás, o nosso país, né? Abençoado por Deus, com toda certeza. A gente tem lugares muito especiais. Você vai conferir essa reportagem completa com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, ainda na edição de hoje. Então você é convidado, né, para continuar com a gente. E a gente aproveita para agradecer você que está acompanhando a gente também pelas nossas rádios. Você que está acompanhando Notícias do Bem pela nossa Rádio Pinheiros, seja muito bem-vindo. Aliás, se você ainda não tem o aplicativo da Rádio Pinheiros, está perdendo tempo. Então entre aí na sua loja iOS ou Android, procure por Rádio Pinheiros, baixe o aplicativo, você vai ter música cristã de qualidade, vai ter momentos devocionais e, é claro, vai ter também a programação ao vivo aqui da IPP-TV para você estar acompanhando com a gente. E um grande abraço também para o nosso reverendo Marcos Severo, para todos os ouvintes da Rádio Rumo ao Sertão, em todo o Brasil, em todo o mundo, que estão acompanhando a gente simultaneamente. Aliás, estamos esperando o reverendo Marcos Severo aqui. Amanhã a gente espera se rever mais uma vez, né? Pessoal todo da Rádio Rumo ao Sertão, obrigado pela audiência de vocês. E olha, pessoal, nesse domingo nós vamos celebrar uma data muito importante, também um pouco esquecida, é o Dia Internacional da Família. A data homenageia a instituição familiar, é um núcleo essencial entre tantas coisas, para a nossa formação de caráter, para os nossos relacionamentos, enfim. É impossível, né, a gente pensar na nossa vida sem a influência e sem a participação da nossa família. Mas para falar sobre esse tema, Notícias do Bem está recebendo o reverendo Tiago Henrique, que é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, responsável pelo nosso Ministério de Aconselhamento, coordenador do Ministério de Aconselhamento. Pastor, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios do nosso Notícias do Bem. Que bom recebê-lo presencialmente para a gente conversar sobre esse tema tão importante para todos nós, né, que é a família. Bom, bom dia, querido, bom dia a todos que estamos assistindo. Que bom estar aqui com vocês, poder compartilhar também, estar aqui mais uma vez, né? Quer dizer, há um tempo já não passava por aqui, né? É verdade. Então, presencialmente, acho que só foi no estúdio lá embaixo. Exatamente, exatamente. Então, muito bom falar desse tema importante, relevante, o resgate do conceito, do princípio, da ideia da família. E no centro de aconselhamento a gente lida constantemente, né, com esse núcleo familiar, com a ideia familiar. Pois é, eu queria começar nossa conversa exatamente nesse ponto, ou com esse ponto, pastor, que é
o conceito da família que tem sido cada vez mais atacado, tem sido cada vez mais combatido, relativizado, a gente pode dizer assim, e nós precisamos manter o nosso foco naquilo que é realmente importante como família, né, pastor? Exatamente. A família, né, em certo aspecto, ela acabou tomando muito mais uma posição social. Então, historicamente, a família passou simplesmente a ser uma instituição social formada, né, pela questão da sociedade, e aí a própria sociedade vai dando, né, o significado a ela durante desenvolvimento. Aí você tem questões filosóficas e tudo mais. Só que quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que quem conceituou a família, quem, né, criou a família, quem modelou a família, foi o próprio Deus. Quando ele cria Adão, depois ele cria Eva, apresenta a Eva como um pai, né, entregando a sua filha ao esposo, e aí então eles têm ali o casamento, né? Então é importante entendermos que esse conceito familiar não vem de uma construção social, mas vem, né, de um conceito divino. A palavra de Deus nos lembra o que realmente... E é interessante que essa definição não é só numa questão que é muito importante, né, que é constituída por um homem e por uma mulher, e depois os seus filhos, mas também traz a questão do que cada um deve viver e fazer. E a família, ela vai num conceito muito maior, quer dizer, a Bíblia nos ensina que a família ou a nossa história familiar é uma pequena história dentro de uma história maior, que é a história redentiva, né, que é o Senhor atuando na sua redenção. É verdade, pastor. E como é que isso foi se perdendo ao longo do tempo? Como é que o senhor trata isso diretamente lá no Centro de Aconselhamento? Ok. Existem alguns fatores que vai se perdendo o conceito da família. Primeiro, a própria sociedade, a cultura, né? Que vai inventando e trazendo conceitos equivocados para o bem próprio, né? A ideia de eu não preciso de ninguém, ou então, aliás, tirando o conceito, né, verdadeiro da família. Um outro problema é a questão da vocação, né? O que é o homem, o que é a mulher, o que é um filho. Então, quando você tira a ideia da vocação, por que eu sirvo como homem? Porque eu nasci homem? Por que Deus quis fazer isso? Porque Deus, né, permitiu que você nascesse mulher? Então, tirando o aspecto vocacional, também vai tirando a ideia de, eu fui criado como um homem para sustentar, para suprir, para liderar a minha família. Não é bem assim. Então, você tem vários fatores que levam, né, historicamente, até no próprio da representação, a perder esse conceito da família, né? Então, se eu perco a ideia de vocação, eu também perco a ideia de instituição, né? Eu sou vocacionado para o quê? Então, se eu posso emprestar filosofias, ideologias vocacionais, eu perco, então, a ideia do porquê eu fui criado assim, qual é o propósito. É claro que nem todo mundo vai casar, né? A Bíblia também traz esse aspecto, mas a maioria sim. Então, quando se perde essa questão vocacional, se perde o conceito também da família, né? Domingo é o Dia Internacional da Família, mais para a Igreja Presbiteriana, o mês de maio, né, a gente considera como a gente tem como o mês da família, né, que é um resgate muito importante, inclusive para quem está na igreja, né? Exatamente. Nós temos aí o Dia Internacional da Família, 1º de maio é o dia que se comemora o Dia da Família Presbiteriana, e daí passa todo o mês de maio. Inclusive, nós temos no culto restaurado pela palavra, fazendo já Merchan? No culto restaurado pela palavra, durante esse mês, nós só vamos falar de temas familiares. Hoje, inclusive, a gente vai falar sobre atingindo a raiz do conflito familiar, como lidar com conflitos na família. Mas isso a gente vai deixar mais para o final para falar, mas a grande questão é importante, né, se lembrar para os filhos, para a igreja trazer esse aspecto do que é a família, para que se possa então ter um bom relacionamento. Quer dizer, nós devemos treinar os nossos filhos para serem bons cidadãos, para serem bons acadêmicos, bons profissionais, mas é importante que todo esse treinamento aconteça dentro de um contexto familiar. Inclusive, quando Paulo escreve a Timóteo para escolher homens para o serviço, né, ele fala sobre o aspecto de escolher homens que tenham características familiares, né, que lidere, que ame, que tenha domínio próprio, enfim. Então, entender a família, quer dizer, a família é no projeto divino um local de treinamento. E nós devemos ser lembrados constantemente disso, né? O Salmo, por exemplo, 127, 128, que falam, são salmos familiares, né? Sobre o Senhor edifica o lar, porque o lar é um lugar de bênção, o lar é um lugar onde nós podemos ver o crescimento da esposa, do marido, os filhos, né, ao redor da mesa. Então traz esse conceito. E lembrar e trazer à memória tudo isso, não só para afirmar um princípio bíblico, que é muito importante, isso é o alvo, né, principal, mas também fazer uma avaliação. Eu estou vivendo como marido bíblico, estou vivendo como esposa, vivendo como um filho, qual que é o meu papel numa instituição criada por Deus, né, que, como nós falamos, apesar da sociedade quer denegrir ou quer apagar o conceito familiar, isso sempre vai permanecer até que tudo isso acabe. Agora, pastor,
quando a gente pensa nessa ação da sociedade contra a família, quais são os principais desafios hoje das famílias modernas para criar os seus filhos ou para acompanhar o crescimento dos seus netos? Ok, primeiro é essa questão da disfunção familiar. Então, quando você cresce numa sociedade que você efetivamente não tem uma identidade, né? Você pode ser o que você quiser, quando você quiser, no momento que você quiser, isso traz um grande desafio, porque a sociedade diz para o meu filho, por exemplo, de 8 anos, que ele pode ser o que ele quiser, que não tem esse negócio, que é uma questão patriarcal, enfim. Então, eu tenho um desafio de educar o meu filho, de ensiná-lo nos caminhos do Senhor, em como o Senhor definiu essa família. Então, uma das questões é essa, é vencer, né, toda essa carga de indefinições, né? Ou seja, Deus me deu uma identidade, o Senhor deu identidade para o homem, para a mulher, definiu o que é a família e definiu os papéis nesse processo, ou nesse núcleo familiar. Então, uma das questões importantes, né, e mais desafiadora é ensinar os nossos filhos numa cultura relativista, né? Ou seja, qual verdade é e que verdade... Não, essa é a minha verdade. Então, entender que há uma verdade. A verdade é a palavra do Senhor, onde nós devemos, então, ensinar os nossos filhos. Uma segunda questão e também está envolvido com a primeira, a identidade sexual. Uhum. Quando você tira essa identidade da sexualidade, né, das crianças, dos filhos, você tira também essa questão vocacional. Sim. Né, e aí vai para outros campos, né, campo acadêmico, filosófico, enfim. Então esse é um outro desafio. E também, às vezes, a carência de bons testemunhos, né? Então, infelizmente, falando aí do nosso arraial, né, nesse sentido, do cristão... às vezes nós encontramos pessoas que vivem o bom da família, né? Não brigo, tá? Mas não vivem o muito bom, que é o parâmetro dado pelo Senhor, né? A família é um lugar muito bom. E nós temos desafios, né? Desafios porque nós pecamos, porque nós falhamos, porque lidamos com questões disfuncionais. Mas também um desafio é criar um núcleo familiar, é encontrar bons testemunhos para que possamos juntos mostrar, olha, isso é uma instituição verdadeira, né? Não é uma instituição falida, como a sociedade diz, mas é uma instituição divina no sentido que foi criada por Deus. Agora, esses são alguns, né? Mas existem muitos outros que cooperam, né, para tirar esse conceito da ideia do que é família, né? É verdade. E aí, como o senhor falou, né, dentro do nosso arraial crente, né, do nosso arraial religioso, do nosso arraial de cristãos, a gente tem visto também, infelizmente, a diminuição de bons exemplos como esse, quando a gente deveria estar mostrando para o mundo exatamente ao contrário, mostrando a importância da família, mostrando o que a família é, né, como plano de Deus, e a gente tem visto, infelizmente, muito ao contrário acontecendo. Eu entendo que isso passa por um conformismo, né? Sabe aquela ideia de que eu tenho um padrão, mas eu não consigo alcançar aquele padrão, então eu baixo a definição para chegar no padrão, né? Ou eu tento baixar o padrão. E não é uma questão de puritanismo no sentido elevado, neopuritanismo nesse sentido, mas é num padrão bíblico. Deus nos deu um padrão, né? Em Efésios capítulo 5 fala sobre o papel do marido, o papel da esposa, o papel do filho. Então é importante nós entendermos que o nosso casamento, a nossa família, afinal de tudo não é para nós, é para Cristo. Quer dizer, o meu casamento não é para mim, os meus filhos não é para mim. Os meus filhos são do Senhor, o meu casamento é para o Senhor, né? Eu até li um artigo esses dias que dizia assim, o casamento foi feito para acabar, né? Então quando a gente olha, você fala, como assim, se Deus fala que tem, né? Mas ele fala que o casamento, a família, ele serve um propósito maior. Qual é esse propósito maior? Representar a glória de Deus, o reino de Deus. É isso que Paulo escreve, né? Que o relacionamento marido e esposa reflete o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Então, quando eu olho para o casamento, para a família, eu entendo que é uma coisa só para mim, que é uma coisa só para minha alegria, para minha felicidade, eu perco a perspectiva muito maior dessa pequena história fazendo parte de uma história maior. Deus quer usar as nossas famílias bem ajustadas, né, funcionais nesse sentido, a partir da palavra, para exemplificar para o mundo e para a igreja, para a própria igreja, entre uns e os outros, né, nós, o plano perfeito de Deus e como que Deus cuida e também se relaciona com o seu povo. Verdade. Isso é importante. É verdade. Voltando então para a programação aqui da igreja voltada para a família, a gente tem o culto restaurado pela palavra toda quarta-feira. Na semana passada nós já tivemos inclusive uma temática ligada à família, o licenciado Samuel que trouxe a palavra, hoje vai estar com o senhor a palavra. Sobre o que nós vamos aprender hoje, então vamos dar um pequeno spoiler, não muito grande, só para quem está acompanhando Notícias do Bem, ficar com vontade de vir acompanhar o culto ao vivo aqui também presencialmente. Sim, né? No primeiro tema o Samuel falou sobre servindo a Deus em família, né? O segundo tema, que é hoje inclusive,
nós vamos falar sobre atingindo a raiz do conflito, né? Nós vivemos num mundo conflitante, vivemos com pessoas conflitantes, né? Então, assim, a gente tem um ideal bíblico, mas a Bíblia não nega o fato de que temos relacionamentos difíceis, né? Marido, esposa, filhos, talvez você lidando com conflito com um filho adolescente, com um filho mais jovem, com um filho adulto, talvez você está lidando um tempo de conflitos com o seu marido, com a sua esposa, enfim. Então, hoje a gente vai definir, né, a questão do que é o conflito, como que nascem os conflitos e como que nós respondemos ou podemos responder biblicamente ao conflito. Mas, para você ter mais informações, você vai ter que vir aqui, né, conosco presencialmente às 20 horas aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ou se você está fora do estado de São Paulo, fora da cidade de São Paulo, fora do país, acompanhar virtualmente pela IPP-TV, pelo nosso canal aqui da TV. É verdade. E eu queria que você falasse um pouco também a respeito do trabalho do Centro de Aconselhamento para as famílias, pastor. Existe um trabalho muito especial voltado para essas crises familiares, para o aconselhamento. Eu queria que o senhor contasse um pouco como é que é realizado esse trabalho focado na família lá no Centro de Aconselhamento. Ok. Nós apoiamos ministérios, como o Ministério de Casais aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós temos essa parceria com eles para falar sobre família, para dar palestras, participar da conferência. Nós temos um atendimento, né, específico para a família, então a família pede socorro, pede ajuda, preenche lá ou procura, né? Então nós temos conselheiros capacitados, treinados, né, para atender e para acompanhar pessoas, para acompanhar as famílias. Além disso, né, nós temos o culto que acontece também e nós estamos trabalhando com aquilo que chamamos de prevenção, né? Quer dizer, acompanhando crianças, dando suporte, trabalhando. Mas hoje o Centro de Aconselhamento Bíblico atende inclusive muitas famílias, né? Tanto famílias com problemas relativamente simples, digamos assim, né? Eu não gosto de classificar simples e complexo, porque qualquer problema é um problema e traz sofrimento para a pessoa, até mesmo crises maiores, como pessoas que saem de casa, que pedem divórcio. Então nós temos um trabalho específico de aconselhamento, de acompanhamento com outros casais aqui da igreja, né? Nós temos irmãos, conselheiros, casais que atendem essas famílias e pela graça de Deus, Deus tem nos dado uma grande oportunidade de caminhar com famílias e ver o que a graça de Deus pode fazer, pode restaurar famílias quebradas que são então levantadas e agora vivem para a glória de Deus e servem juntos na igreja inclusive. Coisa boa. E a gente pode dizer que uma grande parte desses problemas nasce a partir de um problema central de comunicação, muitas vezes, pastor? Nasce, exatamente. Nasce hoje o maior problema, o maior conflito, né? Você vai ouvir um pouco mais sobre isso hoje no culto, mas é a questão da funcionalidade, né, Roberto? Porque se eu não funciono bem, se a minha esposa não funciona bem, se os meus filhos não funcionam bem, alguém vai ter que pagar a conta por isso. Alguém vai ter que trabalhar mais, alguém vai trabalhar menos, alguém vai ter problemas. E aí, então, a gente percebe que não só isso, claro que a gente está falando de funcionalidade de uma forma mais superficial, claro. É claro que a gente entra numa questão do coração, da dinâmica, da identidade, de problemas periféricos aí, mas muito do que eu recebo para fazer aconselhamento é quando as pessoas não funcionam como elas deveriam funcionar. Isso é uma herança, né? Claro, do pecado do nosso coração, mas também, né, não sabe conceituar família, né? Não sabe conceituar os papéis e cada vez mais há pouco treinamento nas famílias para isso, né? Então nós costumamos a treinar os nossos filhos para serem mais bem-sucedidos nas suas carreiras do que nas suas famílias. E aí lá na frente a gente acaba vendo esse processo e procura ajuda, né? Claro, nós podemos ajudar. Então essa questão da funcionalidade é uma das maiores crises que acontece. Como o senhor disse, né? A gente acaba falhando quando a gente vai para o treinamento e acaba falhando muitas vezes também, muitas famílias falham exatamente na questão do exemplo, né? Do exemplo, exatamente. Porque o exemplo ele é fundamental para os nossos filhos, para os nossos netos e muitas vezes a gente acaba tendo um discurso, mas não executando o próprio discurso. Isso também e a criança sabe disso, né? Ela sabe. E é interessante que quando a gente vai fazer alguma visita assim para uma família, né, a criança ela não tem aquele filtro social maduro ainda, né? É a mais sincera. Então você fala assim, mas às vezes o pai quer dar uma lição de moral naquele momento, e ele realmente deve fazer isso, né? Não estou dizendo tirando a autoridade paternal, né? Mas às vezes a criança se levanta e fala, mas você também faz isso, né? E aí o pai já sabe, ele fala assim, não vou argumentar porque já sabe que... Agora, uma coisa interessante que você falou, em Deuteronômio capítulo 6, né? Fala sobre ensinar os nossos filhos, inculcar na mente deles, né? Mas tem um versículo anterior que a gente rejeita, né? Ou esquece, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ou seja, com todo o nosso entendimento, toda a nossa força, e a partir desse relacionamento que nós temos com o Senhor, então nós educamos nossos filhos, né? Eu digo que existe a diferença entre educar e proselitar, né? Então
Então eu posso simplesmente proselitar o meu filho. Vai ler nesse horário, vai na igreja nesse horário, vai fazer isso daqui que é o proselitismo, né? Mas eu estou realmente ensinando o meu filho dentro de um relacionamento real com Cristo. Então isso é importante avaliar os pais e como nós precisamos da graça de Deus, né, da atuação do Senhor, para que nós possamos então exemplificar ali a nossa fé cristã aos filhos. A gente fala muito disso e acho que todos, ou a grande maioria que esteja assistindo aqui o Notícias do Bem já ouviu falar disso também, ou já, né? Mas a gente precisa ter um relacionamento vertical primeiro para ter qualquer relacionamento horizontal em ordem. Se a gente não tiver em ordem aqui com Deus, não tem como a gente estar em ordem aqui. Isso na família acaba prevalecendo ainda muito mais, né, pastor? Porque é na família que às vezes a gente descarrega as nossas frustrações, o nosso estresse, enfim, a família acaba sendo o receptor de tudo isso, né, infelizmente. A família é um local que nós somos treinados e somos expostos, né? Então, assim, Luana sabe quem realmente é o Tiago, né? E também você tem... E Tiago sabe quem realmente é, né? Luana, sua esposa, sabe exatamente quem é o Quirino. Então, assim, e não é um desmérito isso, porque ali nós podemos, então, manifestar. Agora, o problema é quando a gente entra num conceito da hipocrisia, né? Então, a gente quer viver uma coisa que nós não somos. Então, também não é o conformismo e relaxar totalmente, mas é entender, nós somos dependentes da graça de Deus e precisamos trabalhar o nosso coração. O grande problema, às vezes, é que nós não trabalhamos, isso vai acumulando, aquilo que Hebreus diz, nasce uma raiz de amargura, então de repente qualquer coisa, uma gota d'água, mas não é aquela gota d'água, é aquilo que já vai enchendo o copo há muito tempo e tem um grande problema. Então, se você tem um problema familiar, se você tem um problema com falta de perdão, enfim, procure ajuda. Não procure ajuda quando alguém olha e fala assim, estou saindo de casa, quero divórcio, né? Ou então o seu filho já... Não, procure ajuda, procure caminhar. Então, Deus não requer de nós que nós sejamos, né, falsos e que enfrentemos tudo sozinhos. Deus não requer isso da gente. Tanto que a vida familiar é uma vida de mutualidade. E às vezes na família tem aquela fala assim, mas você vai falar da nossa vida para outras pessoas? Mas espera aí, né? São irmãos e irmãs que querem ajudar, querem acompanhar pessoas assim. Então, temos problemas. Eu tenho questões da minha família, né? O Roberto tem, você tem. Né? Você fala, não, meu casamento é 100%. Então já pega a sua mala que você já vai para o céu agora. Né, se é 100%. É arrebatado, né? Ainda, né? Exatamente. O grande problema é que nós escondemos os problemas embaixo do tapete. Sim. Ou então nós evitamos conflito porque a gente pensa assim, melhor nem mexer com isso, porque para não dar problema, sabe? Para não piorar. Mas o que acontece? Em algum momento aquilo vai aparecer. E em algum momento aquilo terá que ser, então, encarado, enfrentado. E aí devemos, obviamente, buscar a palavra de Deus como um bom enfrentamento. Certeza. Bom, falaríamos a tarde toda aqui a respeito de família, com certeza, né? Boa conversa aqui com o reverendo Tiago. Mas para a gente fechar, eu queria que o senhor deixasse os contatos do Centro de Aconselhamento para quem está acompanhando aqui o nosso Notícias do Bem e quer saber mais a respeito do trabalho ou quer buscar ajuda no nosso Centro de Aconselhamento aqui. Como é que faz, pastor? Sim, se você precisa de ajuda, você vai entrar no site da igreja, ippinheiros.org.br. Na parte de serviços, tem lá, quer aconselhamento, vai abrir um link, né, vai abrir uma ficha onde você vai preencher. É importante que nós tenhamos esses dados prévios para que a gente possa, então, preparar, né, um melhor aconselhamento, entender o que está acontecendo ali para uma melhor abordagem. Né? A gente faz, então, uma anamnese ali primária para depois conversar e nós fazemos uma entrevista. E você pode também entrar ou mandar uma mensagem no WhatsApp do centro, que eu não lembro o nome, mas ou vai aparecer ali, ou na própria página da igreja tem ali o contato, e você vai falar com a secretária Luana, e ela vai poder encaminhar você. Nós também temos um trabalho aqui, às vezes as pessoas não sabem, a gente chama de aconselhamento por telefone. Né? O que é? Se você tem uma crise, se você tem algum problema, você liga aqui no contato da igreja, na secretaria da igreja, e você vai ser então direcionado ao aconselhamento, que vai ter um conselheiro. Então, de segunda a sexta, no horário comercial, nós temos sempre um homem, uma mulher, um irmão e uma irmã, atendendo pessoas em crise. Então as pessoas ligam, elas querem uma oração, elas querem uma palavra, elas querem algo relacionado a um direcionamento, elas então podem encontrar refúgio, né, conversando e aconselhando. Então liga aqui, está em crise, liga, você vai ser direcionado a um conselheiro por telefone para orar com você e para ler as escrituras com você. Muito bom. Todas as informações aí estão no site, você pode acessar www.ippinheiros.org.br. Serviços, precisa de aconselhamento, vai lá, tem o telefone também da secretaria, você pode ligar para a secretaria, você vai ser encaminhado para o nosso centro de aconselhamento. Pastor, obrigado pela sua participação com a gente.
bom congresso, né? A gente tem um congresso aí pela frente, estaremos juntos, você vai dar uma das oficinas, inclusive. Deus abençoe, muito bom estar aqui com vocês, poder compartilhar, e Deus também abençoe a sua vida, e o Senhor continue abençoando a sua família sempre. Sempre muito bom. Obrigado, reverendo. Até mais. Reverendo Tiago Henrique, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, responsável pelo nosso centro de aconselhamento, pelo nosso Ministério de Aconselhamento, participando com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem, falando sobre o Dia Internacional da Família, que vai ser celebrado neste domingo. E olha só, você precisa se preparar agora para uma viagem inesquecível para a Alemanha e para Israel. Você vai estar ao lado do nosso pastor titular, reverendo Arival Dias Casimiro. Quer conhecer o roteiro? Fique de olho aí. Muito bom, a viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro com o reverendo Arival Dias Casimiro. Os telefones estão aqui para você, anote então os telefones, entre em contato para mais informações pelo WhatsApp. O DDD é o 15, porque é em Sorocaba, a agência responsável por essa viagem, então é 996513613, 996513613 ou então 15 991555122, 991555122. Então, todas as informações, roteiro, preço, condições de pagamento, o que está incluído, tudo isso você pode obter aqui através desses telefones, tá certo? Se você puder, faça essa viagem, com toda certeza vai valer a pena, tá bom? A gente reforça mais uma vez, a Tainá hoje teve uma indisposição, vamos chamar assim, ela está se recuperando para estar com a gente amanhã no nosso Notícias do Bem. Ela vai estar com a gente amanhã no Congresso, aliás, de Plantação e Revitalização de Igrejas, então ela não está conosco hoje aqui no Notícias do Bem, mas amanhã estaremos juntos, se Deus quiser, lá no Congresso, tá bom? Tem algumas pessoas perguntando no chat, então fica aí mais uma vez a resposta para você. E agora nós vamos saber como fica o tempo em todo o Brasil para esta quinta-feira. A Tainá não está, mas ela está aqui. A Raquel dos Santos veio trazer todas as informações do tempo no Brasil e, como sempre, né, a gente vai começar com as regiões sul e sudeste. A gente continua com as temperaturas em baixa, né? Tem uma tendência de baixa para os próximos dias, é isso, Raquel? É isso, querido. Boa tarde para você que nos acompanha. E os meteorologistas estão falando até em possibilidade de neve lá pelo sul no fim de semana e as temperaturas continuam a cair por aqui. Boa, vamos ver como é que fica então. Vamos lá. Uma frente fria que avança do sul deixa o tempo instável na região sudeste nessa quinta-feira. O sol aparece e intercala com períodos de chuvas isoladas em algumas áreas. Já no sul, tem previsão de chuva nos 3 estados da região e as temperaturas continuam a cair. Aqui em São Paulo vai ter sol com possibilidade de chuvas à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 16 e 22 graus. Em Piracicaba, São Paulo, vai ter dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Mínima de 15 e máxima de 26 graus. E em Blumenau, Santa Catarina, vai ter sol entre nuvens pela manhã. Por lá não chove. As temperaturas variam entre 16 e 24 graus. Muito bom, Raquel. Daqui a pouquinho a Raquel vai estar de volta trazendo para a gente Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Deixa eu colocar meu equipamento de auxílio visual aqui, chique, né? Também conhecido como óculos, porque eu não estou enxergando muito bem mais de perto, então para ler aqui o negocinho eu preciso do óculos, tá bom, eu pessoal? Nem tiro o meu. Não, a Raquel já nem tira, né?
Tem gente aqui, acho que tem. Vamos lá, Ricardo Reis, colocando aqui pra gente, Araçatuba 22 graus, muito bom. A Aparecida Parra, boa tarde, equipe do Notícias do Bem. Hoje tempo ensolarado em São Bernardo do Campo, 22 graus, mas amanhã chove o dia todo e esfria bastante. Temos aí o tempo delivery, então, Araçatuba e São Bernardo do Campo. Deixa eu ver aqui na outra live se a gente tem alguém participando também conosco, falando de tempo. Não, daqui a pouco a Raquel vai estar de volta então com a gente aqui, trazendo as informações das outras regiões do Brasil. Até já, Raquel. Até já. Muito bom. E agora é hora da nossa coluna Fé e Trabalho, com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele mostra pra gente como Nashville, nos Estados Unidos, atua durante as enchentes que acontecem na cidade. O livro de Provérbios 27:17 diz: as pessoas aprendem umas com as outras. À esquerda, ou aqueles que pregam a presença ostensiva do Estado na vida das pessoas, sempre encontram dificuldades em explicar os maus resultados econômicos. Isso não é por acaso, mas é a velha lição de que o conhecimento ele está disperso por toda a sociedade. É praticamente impossível empacotar o conhecimento e transmiti-lo para um governo central ou para uma autoridade única, como um presidente ou um ministro. Uma lição de humildade nesse sentido foi o governo da cidade de Nashville, nos Estados Unidos, e a sua atuação nas enchentes da cidade. Ao contrário de muitos urbanistas ou governos que se julgam donos da verdade, o poder público de Nashville, ao invés de esboçar grandes planos mestres contra as inundações, ele aceitou um papel modesto e dividiu as decisões com as pessoas que foram diretamente afetadas pelas águas. Literalmente, o governo compartilhou sua ação com aquelas pessoas que tinham a pele em jogo na tragédia. No Brasil, nós temos até um ditado que afirma que quem casa, quer casa. Ora, ninguém melhor do que o proprietário da casa afetada para saber onde o calo aperta. Um dos resultados deste compartilhamento de conhecimento é que muitas vezes é melhor subsidiar ou auxiliar as pessoas a sair de áreas propensas a inundações em vez de indenizá-las para reconstruir nessas áreas. O programa voluntário usa fundos públicos para buscar soluções com o setor privado. Se a solução é a mudança, é oferecido um valor de mercado para o imóvel e se os proprietários aceitam esta oferta, eles se mudam, a cidade derruba a casa e proíbe novas construções. A terra adquirida se torna um amortecedor, um absorvente para novas chuvas e acaba virando um parque público. Resumindo, a intervenção governamental é questão de dosagem, ou é remédio ou é veneno. Ao governo não compete ser um visionário, tentando ditar o futuro, mas apenas ser competente em aprender a trabalhar com a sociedade civil. Muito bem, e agora, a Lídia Dick, eu tenho um recado muito especial para você. E agora eu tenho um recadinho para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer para você. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e a funcionalidade do seu espaço. É isso mesmo, na Finger o seu projeto é personalizado de verdade e a tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem uma customização única. E eu quero te convidar a ver mais detalhes nesse vídeo. Assiste comigo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda.
Olha aí, entre em contato com o time de especialistas e solicite o seu orçamento. Acesse lá fingermorumbi.com.br ou o Instagram @fingermorumbi e saiba mais detalhes, né? Tem quem prefere o Instagram, o WhatsApp, né? Também tem o WhatsApp, quer conversar lá diretamente? 011 990 187891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados, e a gente só indica quem a gente confia, né? Indicação tem que ter confiança, por isso que a gente indica aqui os móveis da Finger Morumbi. Muito bem, a gente confia com certeza, vale a pena você fazer seu orçamento. Olha só, depois do intervalo, ecoturismo em alta. Unidades de conservação federais recebem quase 17 milhões de visitantes. E ainda, muitas vezes, nós somos tentados a focar mais nos nossos erros, fracassos e defeitos, inclusive quando estamos fazendo a obra de Deus. Mas a Bíblia nos ensina a olhar para esse trabalho de outra maneira e honrar quem está nos campos. Esse vai ser o ponto principal da programação do 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, que começa amanhã, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e tem como propósito honrar e encorajar os trabalhadores de Deus. Para falar sobre esse assunto, nós vamos receber aqui no Notícias do Bem, daqui a pouquinho, o licenciado Samuel Lopes, que é um dos coordenadores do evento. Fique à vontade, interaja com a gente, converse com a gente aí no nosso chat. Nós estamos partindo agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Então continue aqui, até já. De 12 a 14 de maio, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Junta Missionária de Pinheiros realizam o 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas com o tema Honrando e Encorajando os Trabalhadores de Deus. Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, Roberto Brasileiro, Samuel Vieira, Ion Klu, Carlito Paz e Eleni Vação já estão confirmados como palestrantes. A programação também vai contar com oficinas práticas sobre a necessidade da parceria missionária, cuidando de quem cuida, consolando através do aconselhamento bíblico, o valor da visitação pastoral e operação de mídia e transmissão. Acesse o site www.plantaçãodeigrejas.com.br, digite sem acento e cedilha e garanta já a sua vaga. 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, honrando e encorajando os trabalhadores de Deus. Realização: Igreja Presbiteriana de Pinheiros e Junta Missionária de Pinheiros. Apoio: Editora Ezion, EAD Mackenzie, Polo Pinheiros, EAD Pinheiros e IPPTV. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Você já sabe que a IPPTV é a sua TV missionária. E por isso investimos cada vez mais para levar a palavra de Deus em todas as línguas. Acesse a IPPTV no YouTube e confira a nossa playlist de sermões legendados. São mensagens com tradução em inglês, russo, alemão, francês, mandarim, espanhol, italiano e libras, a língua brasileira de sinais. Assista e principalmente compartilhe os vídeos com seus amigos, familiares e irmãos que precisam ser alcançados em outras línguas pelo verdadeiro Evangelho de Cristo. Acesse www.youtube.com/ippinheiros e faça parte desse grande projeto missionário. E não deixe de ofertar para que o trabalho possa continuar. Envie um Pix de qualquer valor para o CNPJ que está aqui na sua tela, lembrando de acrescentar 10 centavos para que possamos identificar a sua doação.
IPP-TV, a sua TV missionária, levando o Evangelho a todos os povos. Na IPP-TV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8 horas, e às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta pela sua IPP-TV. Que bom que você continua com a gente aqui no Notícias do Bem. Hoje é quarta-feira, dia 11 de maio. E nós temos muita coisa para mostrar para você. Então, sem perder tempo, vamos lá. A Raquel está aqui com a gente, continua com a gente aqui nos estúdios do Notícias do Bem para trazer as informações agora das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Como é que fica o tempo amanhã nessas 3 regiões do Brasil? Raquel, conta para a gente. Querida, a gente pode observar que até por lá as temperaturas também vão começar a cair a partir dessa semana. É verdade. É verdade, tem uma quedinha leve, mas tem. Sim, de leve, mas já vai começar a entrar no climinha mais... Um pouquinho mais ameno, né? É, lá pra cima precisa desse clima ameno também. É. Vamos lá, então? Vamos lá. Quinta-feira e o tempo segue abafado na região Centro-Oeste. Sol aparece, faz calor e tem possibilidade de chuva em alguns momentos. Já no Nordeste, a chuva continua a cair nas áreas litorâneas. O tempo segue firme, principalmente no interior da região. Em Catalão, Goiás, vai ter sol com aumento de nuvens ao longo do dia. Sem possibilidade de chuva por lá, mas à noite pode ter chuvas isoladas. As temperaturas variam entre 17 e 29 graus. Na região norte, Manaus, no Amazonas, vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. E em Vitória da Conquista, na Bahia, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia. Por lá não chove. As temperaturas variam entre 15 e 27 graus. Certo, Raquel. Obrigado pelas informações, então. Amanhã você não volta, porque amanhã tem congresso. Então, assim, a gente não vai ter previsão do tempo quinta e sexta, mas segunda-feira a gente está de volta aqui. Compromisso marcado. Segunda-feira. Beleza. Bom congresso para você também. A gente vai estar trabalhando junto lá. Para nós. Tá bom. Obrigado, Raquel. Até segunda. Até lá. E olha só, o ecoturismo no país está em alta. As 145 unidades de conservação federais receberam quase 17 milhões de visitas no ano passado. Confira na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. O número é o maior registrado nos últimos 5 anos, superando inclusive o cenário pré-pandemia em 2017, quando aconteceram 10,7 milhões de visitas. A área de proteção ambiental da Baleia Franca, em Santa Catarina, liderou o ranking com mais de 7 milhões de visitas. Além das praias, o destino oferece uma experiência única de admirar, por terra, as baleias que passam pelo local. Em segundo lugar está o Parque Nacional da Tijuca, do Rio de Janeiro, com quase 2 milhões de visitas. Na terceira posição aparece o Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, com quase 1.700.000 visitas. A área contou com estudos financiados pelo governo para a realização de concessão à iniciativa privada, o que deve proporcionar mais investimentos. Estes números comprovam a ampliação do interesse por este segmento, tendência mundial para o cenário pós-pandemia. O Brasil tem um potencial gigantesco para o turismo de natureza, por isso continuaremos trabalhando dia após dia, com afinco, para desenvolvermos o ecoturismo no nosso país, de forma sustentável, preservando a natureza e movimentando a economia local, resultando em emprego e renda para a nossa população.
Antes da pandemia, o ecoturismo já vinha registrando um interesse cada vez maior por parte dos turistas. Em 2019, por exemplo, as unidades de conservação federais registraram 15 milhões de visitas, um aumento de 24% em relação ao ano anterior. Já em 2020, mesmo com o fechamento por 6 meses, as áreas receberam um número significativo de visitantes, mais de 9 milhões. Na prática, isso significa que 18% das viagens internacionais feitas ao Brasil tiveram o turismo de natureza como destino. Muito bacana, né? O Brasil realmente maravilhoso e a gente adora fazer ecoturismo. Mas agora é hora da nossa coluna de agronegócio com o engenheiro agrônomo e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Chico Graziano. Hoje ele vai falar para a gente sobre os números da AgriShow, uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo que aconteceu aqui em Ribeirão Preto. A AgriShow, que foi realizada semana passada em Ribeirão Preto, mostrou claramente que o agronegócio já é o melhor negócio do Brasil. É impressionante verificar os resultados. Quando nós comparamos a última edição da AgriShow, que foi feita em 2019 e suspensa nos últimos 2 anos por conta da pandemia, comparado com agora, o valor das vendas de máquinas, implementos agrícolas e todo tipo de apetrechos tecnológicos para o agro, cresceu o volume das vendas 286% em 3 anos. Mesmo considerando que máquinas e implementos como grades, arados, plantadeiras, etc., mesmo considerando, vamos dizer que tenham dobrado de preço, o resultado é impressionante em termos de volume de negócio. O que significa isso? Significa que a agropecuária brasileira, somando os setores agrícolas com os setores pecuários e os setores associados a essas atividades, inclusive a silvicultura, mas a fruticultura, a piscicultura e tantas atividades, hoje floricultura que compõem o agronegócio, está realmente em um momento muito positivo. Está sendo puxada pelo mercado mundial, que está comprando tudo que o Brasil coloca para vender, e de uma forma que cresce, e esse é um número fantástico, cresce a importância do PIB do agronegócio no PIB da economia brasileira. Quais são os números? Os números são calculados pelo Centro de Pesquisas de Economia Aplicada, que funciona na USP, lá em Piracicaba, na ESALC, que é a Escola Superior de Agronomia. Vejam só, em 2012, o PIB do agronegócio respondia por 20,7% do PIB nacional, 1/5. Agora, em 2021, o PIB do agronegócio bateu em 27,4% do PIB nacional. Passou de 1/5 para 1/4, arredondando os números. Quando se calcula o PIB do agronegócio, o que se considera? Se consideram 4 segmentos. Primeiro, obviamente, a produção dentro das fazendas. O trabalho direto, propriamente dito, dos agricultores e dos produtores rurais. Mas soma-se também o segmento que vende insumos e máquinas para a agricultura. Então você tem o segmento de insumos e máquinas, você tem o setor dentro das fazendas, propriamente dito, você tem o setor que processa produtos agrícolas, agroindústrias e etc. E você tem, por fim, o 4º setor, que é o setor chamado de agroserviços, transporte, exportação, oferecimento de serviços, inclusive financiamentos, assim por diante. Inclusive, então você pega a produção do boi nas fazendas, você pega o sal mineral que você compra do setor industrial para produzir, para ter um rebanho bonito, bem alimentado. Então você tem o sal mineral, você tem a produção da carne mesmo, lá do boi dentro das fazendas, você tem o frigorífico, que é a agroindústria, e você tem o açougue, que é o agroserviço. Quando você soma então esse conjunto de atividades que nós denominamos de agronegócio, o agronegócio hoje responde por 27,4%
do PIB brasileiro. Como é que tem sido possível? Por quê? Pega a AgriShow, nossa, que coisa mais fantástica, né? Tudo meio em crise, né? Com guerra, com pandemia, mas a agricultura e a pecuária brasileira continuam crescendo, a safra aumentando, a produtividade aumentando. Realmente é extraordinário. Muita gente acha, quando eu pergunto, vou dar aula lá para meus alunos, né? E pergunto, escuta, qual é o resultado? De onde que vem isso? Muita gente ainda fala, é que o Brasil tem uma condição natural, o Brasil tem solos extraordinários. Calma lá, não é bem assim não. Eu já mostrei no meu livro, Agricultura, Fatos e Mitos, que essa história de que o Brasil tem solos incríveis, férteis, etc., é um mito. É um mito criado desde Pero Vaz de Caminha, que as crianças aprendem na escola aquilo aqui, se implantando tudo dá, conversa fiada. Aliás, o Pero Vaz de Caminha nunca escreveu isso. O que ele escreveu foi, aqui se planta dá pela riqueza das águas que tem. Na verdade, ele queria falar mais dos recursos hídricos fartos do Brasil. Mas, popularmente, se virou essa frase, aqui se plantando tudo dá, e nunca foi escrita pelo Pero Vaz, e muita gente acha que os solos do Brasil são extraordinariamente férteis, e não são. Os solos tropicais, como o do Brasil, ou subtropicais, são mais ácidos e menos férteis do que os solos dos Estados Unidos, ou da Europa, ou do Japão, que são as regiões de clima temperado. Há várias explicações agronômicas para isso. Mas se os solos não são tão assim, tão férteis, de onde que vem essa pujança, esse resultado extraordinário da agricultura e da pecuária brasileira? Aqui é que está o X da questão. Vem do investimento em tecnologia. Sim, porque nós conseguimos, especialmente nos últimos, vamos dizer, 50 anos, gerar tecnologia, aplicar tecnologia nos processos produtivos, e nós contamos com, aí sim, um benefício natural do Brasil, que é a tropicalidade, que você consegue produzir 2, 3 safras durante todo o ano. Nos países de clima temperado, produz uma, vem o inverno, tem que esperar, neve. Não tem o que fazer. Aqui no Brasil, não. Em algumas regiões, o frio, você troca a cultura. Tira a soja, tira o milho e põe o trigo, né? Mas a evolução tecnológica fez o Brasil se aproveitar dessa situação. Eu estava lembrando aqui, vendo o seguinte. Há 50 anos, os Estados Unidos produziam 80% de toda a soja que era produzida no mundo. 80% era Estados Unidos. Eles produziam com uma média de 2.800 quilos de soja por hectare, há 50 anos. Hoje, o maior produtor de soja do mundo, sabe quem é? É o Brasil. O Brasil produz 37% da soja do mundo. E sabe qual é a produtividade? 3.500 quilos por hectare. Acima da produtividade dos Estados Unidos. E naquela época, quando os Estados Unidos, há 50 anos, eu falei, era o grande produtor de soja, a soja do Brasil só produzia no Rio Grande do Sul e dava uma média de quê? 2.000 quilos por hectare. Hoje é 3.500 quilos na média. Os bons produtores produzem 4.200, 4.500, 5.000 quilos de soja por hectare. Ou seja, somente uma revolução tecnológica conseguiu fazer isso. Você olha os dados da pecuária, do gado, por exemplo, carne bovina, é um resultado também muito extraordinário. Os dados são do IBGE e foram mostrados pelo Maurício Nogueira, que é um grande consultor de pecuária. Ele mostra que nos últimos 32 anos, porque os dados são do Censo Agropecuário, a produção de carne bovina do Brasil cresceu 108%. E sabe, as pastagens caíram 15,8%. Como é que é? É isso mesmo. As pastagens caíram 15,8%, mas a produção de carne bovina aumentou 108%. Como foi possível isso? Investimentos em tecnologia na pecuária bovina. Eu falei da soja e falei da pecuária bovina. Eu poderia pegar qualquer outro exemplo, qualquer outro setor, para mostrar que o que manda hoje é a inovação tecnológica. E foi isso, esse foi o atrativo das 193 mil pessoas que passaram pelas catracas da AgriShow e foram lá conhecer novidades, tecnologia, porque vale para o agro, vale para qualquer setor. Ou você investe em tecnologia, ou você vai cair fora do mercado.
E a agropecuária brasileira fez isso, está fazendo isso, e por isso é que o PIB do agronegócio está crescendo em relação ao PIB total do Brasil. A primeira AgriShow foi realizada em 1994. Eu estava lá nela. Eu acompanhei todos esses anos. Em 1994, o Brasil tinha acabado de lançar o Plano Real. A agricultura brasileira, quando acabou com a inflação, mostrou que ela estava tremendamente endividada. Não percebia antes, porque você ia fazendo a rolagem das dívidas. Só quem viveu a época inflacionária sabe o que era isso. Você fazia um empréstimo, matava o anterior e ia para frente. E nunca sabia quanto estava devendo. Uma inflação de 200, 300, 500% do ano. Você não percebia nada. Quando veio o Plano Real, a agricultura se mostrou extremamente endividada em 1994. Esta AgriShow mostrou que 28 anos depois, a agricultura deu a volta por cima. E hoje é a agricultura que paga as contas do nosso país. Muito bacana, né? Aliás, a AgriShow, um dos grandes eventos do agronegócio brasileiro que mostra a sua força através de eventos como esse, com tanta tecnologia e com tantos resultados, né? Falando em evento, a gente vai ter um evento importante também a partir de amanhã, aqui na nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É o 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas. Mateus, logo no comecinho do jornal, mostrou pra gente aí tudo pronto lá na igreja, os preparativos finais, mas nós estamos recebendo aqui um dos coordenadores do evento, o licenciado Samuel Lopes. Samuel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Notícias do Bem, presencialmente, né, participando ao vivo com a gente aqui nos estúdios também, para falar a respeito desse congresso que tem como tema honrando e encorajando os trabalhadores de Deus. É um tema realmente muito importante para a igreja tomar consciência e para que a liderança também tome consciência da importância disso, né, Samuel? Exatamente. Primeiramente, boa tarde, Quirino, o pessoal que está nos acompanhando aí pela TV. De fato, né, é um tema que às vezes é pouco falado, né, com relação à liderança da igreja, né? Eles são cobrados, as pessoas ficam em cima dele para que as coisas aconteçam, mas eles também devem ser honrados e devem ser encorajados, principalmente nesse período de pandemia, né? A gente percebe que algumas igrejas fecharam, tiveram realmente que fechar por conta dos decretos municipais e estaduais, e muitos líderes, não só pastores, eu falo liderança como um todo, né? Os líderes nos seus respectivos sociedades internas, ministérios, né? A gente percebe líderes que realmente estão desanimados, né? Desencorajados para continuar o trabalho do reino, mas é um momento aí especial que nós tiramos aí para falar sobre esse tema, encorajar os nossos irmãos e irmãs que estão trabalhando, que estão servindo na obra de Deus, para que eles possam entender que devem continuar o seu trabalho, porque o trabalhador é digno, e que nós possamos continuar glorificando a Deus, né? A ideia do evento é essa, né? Encorajar os nossos irmãos para que eles continuem o seu trabalho e que o nome de Deus seja glorificado em suas vidas. Agora, a gente tem uma programação extensa, né? Eu queria que você explicasse um pouco de como é que vai funcionar essa programação a partir de amanhã cedo. A partir de amanhã cedo, nós já começaremos com o check-in, né? Às 8 horas da manhã. Então, as pessoas que estiverem aqui já cheguem cedo, 8 horas, para pegar e fazer o seu check-in ali no hall de entrada da igreja. E a partir de 9 horas já vai começar o louvor e palestra, né? Então, vai ser o dia todo de louvor, de palestra, de adoração e agradecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre o dia todo, manhã, tarde e noite. Lembrando que a inscrição do evento não cobre as despesas nem do hotel, né? E também nem da alimentação. Mas lá vai ter alimentação lá, que o pessoal vai estar vendendo lá na igreja. E também nós temos ao redor da igreja locais para que essa alimentação seja feita, e nós vamos direcionar direitinho os irmãos e irmãs que estarão conosco aí no evento. Bom, só reforçando, quem vão ser os palestrantes então? Vão ser pastores que de fato têm esse know-how aí, né? Tem o pastor Hernandes, tem o pastor Ival, Roberto Brasileiro, né? Tem o pastor Samuel Vieira, que também ele é pastor presbiteriano, tem o pastor Ko, o pastor coreano aqui, que sempre está conosco também. Tem o pastor Jeremias Pereira, ele também estará trazendo palestras e temas aí de encorajamento para nossas vidas. Nós teremos Helen de Vação, a nossa capelã, né? Ela sempre aí disposta em servir a Deus. E também teremos o pastor Carlito Paz, né? Pastor Batista, que estará conosco aí para
para nos trazer palestras e mensagem da parte de Deus. Bem, amanhã é o dia todo palestra. Isso. É isso, né? Aí na sexta-feira, segundo dia do evento, nós temos a parte da manhã destinada às palestras e à tarde nós teremos as oficinas, né? Isso, a partir das 16 horas na sexta-feira nós teremos as oficinas. Então a inscrição na oficina vai ser no momento ali da oficina. É interessante que se vier mais de uma pessoa da mesma igreja, a orientação é que as pessoas façam as mais diversas oficinas possíveis. Então, se direciona tal pessoa para uma, para outra, para que a igreja como um todo participe das oficinas. Mas você só vai poder escolher uma, né? Então, escolha bem, escolha a que mais encaixar e na realidade que você quer agora aprender e bola para cima. Com certeza. E quais são as oficinas que vão estar disponíveis? São 5 oficinas, né? Vai ter a primeira oficina, vai ser com o pastor Mariano, a necessidade da parceria missionária. Isso a gente percebe hoje no trabalho missionário, a importância dessas parcerias e como ela faz diferença, né, na proclamação do Evangelho. Vai ter uma palestra, vai ter uma oficina especialmente para mulheres, né, com a capelã Eline Vassão, cuidando de quem cuida, né, a importância daqueles que estão cuidando dos outros também ser cuidado, né, não apenas cuidar, mas também ser cuidado nessa visão de mutualidade cristã. Mas também teremos o pastor o reverendo Tiago Henrique, aqui, pastor auxiliar da nossa igreja, que fará a oficina sobre consolando através do aconselhamento bíblico. Então também é a área dele, no aconselhamento bíblico, ele vai trazer a perspectiva bíblica sobre como consolar e como o aconselhamento bíblico pode consolar o outro. O pastor Adilson de Mendonça, ele faz parte do nosso presbitério aqui, é um pastor muito abençoado, ele falará sobre o valor da visitação pastoral, né? É uma das estratégias que nós aqui utilizamos na nossa igreja também para fortalecer os laços com os membros e a igreja. E por último, o Cadu Aranha é o nosso responsável pela transmissão dos nossos cultos, né? Dominicais e também da semana. Ele vai falar sobre a operação de mídia e transmissão, né? Como a tecnologia, essa nova tecnologia, nos beneficia na proclamação do Evangelho, na disseminação da Palavra de Deus, para que mais pessoas, não apenas na nossa região, mas também em todo o mundo, tenham conhecimento da Palavra de Deus. É cada vez mais importante, né? Aliás, a escolha dos temas, né, para essas oficinas procurou contemplar todas as áreas de trabalho, né? A gente pode dizer assim, né? Exatamente. Houve uma preocupação aí na hora de montar essa programação de oficinas? Exatamente. Tanto na perspectiva da ação missionária, né? Como também na visão do cuidado um do outro, que isso é importante, mas também da liderança no cuidado das pessoas, porque não só a liderança teve essa ideia de machucar, né? De ficar triste, de se desanimada, mas também a própria igreja, né? A gente percebe vários irmãos que realmente tiveram essa experiência negativa e o retorno, né, com relação às suas emoções e esse trancamento, né, nesse período de pandemia. Então, aí essa perspectiva da visitação pastoral, do consolo do outro, também vem trazer à tona aí essa ação que a igreja pode tomar com relação aos membros da igreja e a questão da transmissão também, né? Como disseminar a informação, a palavra de Deus, o encorajamento, as mensagens de Deus no consolo, na cobrança, né, de mudança, de perspectiva de vida, na proclamação do Evangelho como um todo, né, querido? Verdade. Bom, o pastor Mariano adiantou para a gente, vamos ter participantes do Brasil inteiro, né? Muita gente do Brasil Muitas todo pessoas. participando, muita gente participando. E esse é um momento importante também, né? Esse momento de participar presencialmente, de trocar experiências, de estar em comunhão, de estar conversando também com outras lideranças de outras igrejas, de outros lugares do Brasil, para também reforçar o trabalho um do outro, cada um, né? Exatamente. Quando nós começamos a ver não só a nossa realidade, mas a realidade do outro, nós perceberemos e encontraremos aí questões como, olha, eu estou sofrendo, mas essa pessoa sofreu e venceu, né? E vai essa questão do encorajamento mútuo, né? E também dos contatos, de conhecer mais pessoas, de conhecer mais cristãos. A gente não ficar só na nossa bolha, né? Mas conhecer realmente gente que está trabalhando, que está dando o suor, está suando pelo reino de Deus e pela proclamação do Evangelho de Deus. Com certeza. Samuel, dá tempo de fazer a inscrição ainda, né? Dá tempo. Começa amanhã, mas dá tempo ainda. Amanhã. E interessante, esses últimos dias, parece que aumentou a quantidade de
de inscritos. O pessoal deixa para a última hora. Então, se você ainda não se decidiu, venha fazer parte aqui, participar conosco, ter esse momento de oração, de louvor, esse momento mútuo de agradecimento do nosso Deus. Eu creio que será uma bênção na sua vida. Deus falará muito ao seu coração, Ele vai usar os pastores, preletores e também as oficinas para que você cresça e você seja encorajado a viver o Evangelho com alegria, numa perspectiva positiva e bíblica, que Deus está cuidando da nossa vida, que Deus está guardando a nossa vida e que nós agora devemos viver o Evangelho genuíno, proclamando o reino, feliz, contente, porque o maior, eu falo sempre, querido, que o maior problema, o nosso problema, o maior dele foi resolvido na cruz. Então nós devemos agora, encorajados pelo Senhor, trabalhar para o reino dele. É verdade. E quem quiser fazer inscrição, como é que faz? É bem simples, tem dois modos. Você pode ir pelo site da igreja, ippinheiros.org.br, e no card do congresso você pode clicar lá e ele vai ser direcionado para a página. Ou então diretamente para a página do congresso, Plantação de Igrejas, né, sem o C cedilha e sem o tio, .com.br, aí você vai lá ver as informações e clica em inscrever-se, aí vai ser direcionado para a aba de você fazer o cadastro e se inscrever no congresso. Tá aí na tela, mas tem um errinho, tem um L no lugar do O, agora tá certo. Plantação de Igrejas é plantação sem cedilha e sem acento, plantaçãodeigrejas.com.br, para que você possa fazer a sua inscrição. Exatamente. Tem um investimento, né, Samuel? Tem sim. A gente tentou colocar o valor mínimo possível, né? A gente entende que pessoas vão vir de todo o Brasil, então tem o custo das passagens. Então a gente colocou R$120, que é o valor que a gente está utilizando aí para que as pessoas sejam e façam parte daqui conosco, né? Sim, para ajudar também a pagar o custo, né, do evento. É muito alto. Também tem um custo muito alto. Muito alto. Mas como a ideia é fazer com que as pessoas vejam, a gente tentou ao máximo baixar o valor para que a pessoa esteja aqui conosco. Investimento a partir da Igreja Presbiteriana de Pinheiros para que esse congresso aconteça mais uma vez. Um congresso muito tradicional, 11ª edição, né, Samuel? 11ª edição. É um congresso que vem acontecendo já esses 11 anos, né? E Deus tem falado muito aos nossos corações, né? Muitas perspectivas aí, muitas pessoas encorajadas, muitas pessoas que vieram para cá e começaram a aplicar os conceitos aprendidos aqui em suas respectivas igrejas, e a gente vê Deus usando poderosamente esses irmãos, né? Muito bom. Então, até amanhã no congresso. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Estaremos juntos durante todo esse congresso, mostrando aqui pela IPP-TV também. Amém. Estamos juntos aí no que precisar. Pode contar conosco aí, nós estamos aqui para servir. Obrigado. Samuel Lopes, licenciado, um dos coordenadores do Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, 11ª edição, participando ao vivo aqui no finalzinho do nosso Notícias do Bem desta quarta-feira. A gente está encerrando o programa de hoje, lembrando que você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP-TV quando e onde quiser no canal IPP Play. Acesse youtube.com/IPP-Play. Não se esqueça de fazer sua inscrição, não se esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações e não se esqueça de se inscrever aqui no IP Pinheiros. A gente conta com a sua participação para chegar a 1 milhão de inscritos. Estamos perto, mas precisamos de você, tá bom? Então, só lembrando, amanhã e depois a gente tem a cobertura completa do Congresso, não teremos Notícias do Bem. Segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã, Notícias do Bem está de volta. Bom Congresso para todos nós, nos veremos aqui com certeza na IPP-TV. Tchau!